Um homem não é menos escravo por ele estar autorizado a escolher um novo mestre de vez em quando. E aí, beleza? Eu espero aqui passar uma visão diferenciada que provavelmente você não viu na escola, não viu na TV. Falar do Ciro Gomes hoje, né? Da participação dele no Roda Viva. Então, fazendo o adendo inicial aqui, eu sei que algumas pessoas já vão ficar pensando: pô, Danilo, mas o cara tem diploma em Harvard e o caramba, quem é você para ficar falando dele? Então, isso se chama falácia do apelo à autoridade. Para quem não sabe o que é falácia, é um defeito de raciocínio, né? É você montar um argumento mentiroso, falso. Então, só para deixar claro, vou deixar esse vídeo aqui do Prêmio Nobel de 2011, né? Dois premiados. Eles foram perguntados o que estava acontecendo, né, a situação econômica dos Estados Unidos naquele ano e o que poderia ser feito para melhorar e tal, e a resposta deles foi essa aqui. I think part of the point of this prize and the area that we work in is that answers to questions like that require careful thinking, a lot of data analysis, and that the answers are not likely to be simple. So that asking Tom and me for answers off the top of our heads to these questions is, you shouldn't expect much from us. Yeah, I don't have much to add to that. Maybe I was hoping you were going to ask about Europe, but so. What about Europe? Nicely done. Chris? Mas como assim, né? O cara estuda para isso, o cara trabalha fazendo isso, ganha o prêmio Nobel e não consegue, não sabe, né, o que está acontecendo, não sabe responder uma pergunta dessas. Será que é tão difícil assim? Não, não é tão difícil assim. Mais para frente eu vou até mostrar algum vídeo falando das previsões da Escola Austríaca de Economia, né, que é a única escola de economia que realmente funciona, que é verdadeira, que não cai em contradição e entende as crises e consegue até prever elas. E não sei, né, se mais pra frente tiver dando certo isso, quero fazer mais algum vídeo falando da educação que vai enquadrar um pouco disso. Sem mais delongas, a primeira pergunta é sobre o Brasil estar saindo do trilho e se isso pode, né, corroer a democracia. O Ciro diz que não. E eu concordo com ele, né, nesse primeiro quesito, mas parece que essa galera aqui não pensa desse jeito. O que é triste pra caramba, né? Um ser humano, um homem barbado. Tem muita gente que reclama da geração mimimi, né, cara? Mas olha isso. Eu sei, né, que a situação tá triste, tá complicada, mas só que esse não é o caminho. E, inclusive, eu servi o exército durante 1 ano e eu trabalhei na sala de licitações lá. Então eu não queria quebrar o seu coraçãozinho, né, você que ama o exército, mas só que não é tão bonitinho as coisas ali, cara, não tem santinho ali também não. Então, no segundo ponto que ele aborda aqui, ele diz que o governo, né, está desconsiderando o valor real do petróleo e está cobrando muito mais caro, né. Cortar impostos, nada. Na verdade, eu tinha até já dito sobre isso naquele outro vídeo. Existem 2 tipos de petróleo, o pesado e o leve. O Brasil tem muito mais pesado, entretanto, o leve é muito útil para fazer combustível e tal. Como eu vou deixar aqui, né, dá para ver que o nível de exportação é muito maior. Entretanto, em algumas regiões do país é mais viável importar, além de ter que se refinar, né, essa quantidade alta de petróleo pesado para fazer o combustível. Isso demanda tecnologia, demanda mais custo, então obviamente que isso vai alavancar o preço do petróleo. Que a gente consegue ver que o que realmente está fazendo a diferença aí são os impostos, né? Mas eu vou deixar para falar dos impostos um pouco mais para frente. Um errinho também pequeno, ele disse que o volume, né, da exportação de milho é bem alta, mas errou novamente. O terceiro ponto aqui, ele disse que o Temer acabou com a marinha mercante e com as ferrovias. Entretanto, a história não é bem essa, né? Eu até peguei essas informações aqui do canal Ideias Radicais, que ele fez um vídeo esses dias de uns 20 minutos só falando sobre isso. Dando uma resumida, em 1860, nos Estados Unidos, era aberto o mercado para você fazer isso. Então você podia escolher um pedaço de terra em certas regiões e você construir o que você quisesse. Fazia o seu cercadinho ali e já era. Agora aqui no Brasil, queria de antemão aqui já pedir desculpa, porque eu tô vendo que eu tô errando toda hora aqui falando aqui no Brasil ou lá nos Estados Unidos, né? Sendo que eu tô aqui nos Estados Unidos. Força de hábito só. Nunca foi assim, né? Sempre foi muito controlado, desde o Império, República, ditaduras, sempre foi a mesma coisa.
muita regulamentação, intervenção estatal e sempre foi feito por concessões. Aquela coisa de você ser amiguinho do governo e tal, então sempre foi assim, né? E nos Estados Unidos sempre foi aberto, foram empresas privadas. E eu que sou um cara, né, completamente contra o Estado, né? Você não precisa ser assim tão radical. Então às vezes as pessoas perguntam, né? Mas e aí, sem Estado, como que ia ser feito as ruas, as estradas, as ferrovias? Tá aí, as pessoas faziam por vontade própria, obviamente visando lucro. Então se eu tenho uma empresa aqui, eu quero vender sapato e ter uma loja não sei quantos quilômetros daqui, a gente pode combinar e a gente construir, né, uma estrada ou uma ferrovia, como era feito na época, ou, né, na época também tinham empresários que investiam nisso, né, ele pegava uma região, faziam suas ferrovias para vender mais tarde. Então, assim, é possível. Sabe quando é que a escola vai te dar um livro como esse para você estudar? Jamais, né? O que eles querem é a mentalidade estatal na gente. E sempre surge aquela pergunta, né? Mas e os cartéis? Vão formar cartéis, né? Os empresários, os malvadões? É impossível criar cartéis porque é muito lucrativo você quebrar cartéis. Na realidade, teve apenas algumas empresas que formaram um cartel, ficaram lucrando durante 4 anos só. O que realmente gera cartéis é o Estado. E essa mamata nos Estados Unidos acabou quando os empresários, já os que estavam no topo, com medo de concorrência, chegaram para o governo e aí, vamos fazer um acordo aqui, não tem como você regular aí pra gente. E o governo fez isso, começou a regular, acabando com isso, né? Então, no Brasil, Getúlio Vargas nacionalizou empresas estrangeiras, o que faz qualquer investidor vazar do país. O próximo ponto aqui, ele fala que o rombo da Previdência, na realidade, é de 20 a 30 bilhões. Eu não sei de onde que ele tirou esse número. E até no próprio site do governo não é isso que está aparecendo. Na realidade, o déficit é de mais de 260 bi. Então esse é outro problema bem sério, né? É complicado, né? É muito alto esse déficit e você não vê político nenhum falando de corte de gasto. A solução, para mim, é a seguinte: só privatização. A empresa, né, tendo uma clareza nos serviços delas, né, além da concorrência e tal, ela vai querer servir bem, então não vai ter essa má administração como do governo. Mas, como eu acho que isso a população não aceita, então o mais provável vai ser que eles precisem fazer essas reformas malucas aí. Então, infelizmente, eu acho que essa é a única saída que eles vão querer fazer, porque o rombo está gigantesco e vai ter que parar uma hora. E um argumento aqui que dá para ser usado nessa questão de privatização, né, que tem muitas pessoas que geralmente são contra, acham que o empresário é mau e que vai dar errado e tal, né? Como eu já disse na parte da ferrovia, não é verdade isso. Eu penso da seguinte forma: eu não tenho filhos, mas eu acredito que a maior responsabilidade de um ser humano é criar um outro ser humano. Então, se você tem a maior responsabilidade do mundo, que é criar uma outra pessoa, por que você vai deixar a responsabilidade de cuidar do seu dinheiro para uma outra pessoa, sabe? Não faz sentido. Você realmente acha que essa outra pessoa vai cuidar tão bem do seu dinheiro assim? Mas uma coisa aqui, ele diz que o Ceará é o estado mais sólido do Brasil. Eu não sei se aconteceu alguma coisa aí. Eu devo ter algum amigo do Ceará. Será que o Ceará é uma nova Dubai e eu não estou sabendo?